Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Lucélia Oshiro, este é o canal onde nasce o futuro e essa é a leitura para a semana de 16 a 22 de julho. Vamos começar com o céu astrológico e depois a gente vai para as energias dos arcanos da semana, tá bom? Bom, eu tô aqui com o meu relatório que eu escrevi, a minha análise, então eu vou seguir esse roteirinho, tá bom? Porque é uma semana que tem bastante coisa acontecendo. É uma semana marcada pela lua nova em Câncer, significa que o Sol e a Lua ambos estão posicionados em Câncer, e Câncer fala de sensibilidade, afetuosidade, fertilidade, então tudo isso está sendo ativado, especialmente o nosso potencial de cuidar, de nutrir, de zelar, tá? Então, as nossas emoções estão muito em alta essa semana. No começo, talvez elas estejam um pouco mais tímidas, mas depois elas vão fluindo, né, melhor. Essa alunação em Câncer traz à luz as nossas memórias afetivas e também as nossas memórias afetadas. São diferentes, né? Mercúrio, que é o nosso jeito de pensar, a nossa mente, está em Leão. Isso significa que está mais fácil da gente compreender o nosso próprio brilho pessoal. Leão. Marte, que é a nossa potência de ação, está em Virgem. Isso nos ajuda a ter ações práticas, ações pé no chão, tá? E nos dá também discernimento e autoaprimoramento para que a gente saiba diferenciar o que é memória afetiva e o que é memória afetada, para que a gente não exagere nas reações e não tome uma postura muito emocionada, tá? Bom, o que mais temos essa semana? Lua nova significa que a lua não está brilhante, ainda está meio escuro, né? Então, esse escuro traz uma certa insegurança. E o signo de Câncer, ele busca segurança, tanto física quanto emocional. Então, pode existir no início da semana um desejo de retração, embora seja lua nova, um desejo de se esconder, de ficar meio que ensaiando, andando em círculos, procrastinando, tá? Procrastinando inícios, né? Porque também, né, a Lua está oposta a Plutão, tem uma quadratura de Quirón em Áries, então a soma disso tudo faz com que tenha essa seguinte sensação: eu sei que eu posso, mas eu não sei se eu tô pronto. E daí dá aquele frio na barriga, né? Não sei se eu quero, se eu vou mesmo, e eu fico meio que, né, andando em círculos. Isso mais no começo da semana, talvez, porque depois a Lua vai transitar de Câncer para Leão e depois Virgem. Então eu acho que assim, ao longo da semana vai ganhando fluidez. A gente vai com medo mesmo, tá? Esse caminho da Lua, né, de Câncer para Leão e na sequência Virgem, me traz a seguinte metáfora. É como se fosse o despertar de uma fonte de água, porque Câncer é esse arquétipo de nascente, né? Aquela água que nasce e que começa a correr. E essa fonte, imagina uma fonte de água que começa, né? Ela vai serpenteando, é uma água fininha que vai serpenteando pelo caminho. Meio tímida, né? Meio que não sei onde eu vou, eu tô indo meio que pelas beiradas, né? De uma forma mais discreta. Só que à medida que a semana vai passando, vai ganhando confiança, esse impulso emocional, esse início que a gente quer dar na nossa jornada, vai ganhando confiança porque vai passando por Leão e tomando forma mais para o final da semana. Virgem é um signo de terra mutável, terra moldável, como aquela fonte que vai nascendo pequenininha, vai serpenteando, depois ela vai ganhando força e daqui a pouco ela vira um rio, né? E esse rio, as margens do rio fazem o caminho, mas não é o caminho que fez o rio que abriu o caminho, entende? Então, é primeiro o impulso, a mudança e depois o planejamento. Porque Câncer é esse signo do impulso.
apesar de ser água, é a água cardinal, aquele que abre caminho. Então tem essa possibilidade de abrir um caminho muito impulsionado pelas nossas emoções. Lembra, eu falei da fertilidade, né? Você vai. Então, primeiro essa mudança de atitude, de postura, eu vou, eu posso, eu consigo, e depois o planejamento de Virgem. Depois o plano do curso do Rio. Não é primeiro o planejamento, primeiro eu vou planejar e depois eu vou. Não, primeiro você vai, depois você planeja. Tá? Que mais? Dia 17, segunda-feira, tem uma mudança de eixo nos nodos, nodo sul e nodo norte, que também é o eixo dos eclipses. Isso dura mais ou menos 1 ano e meio. Então a gente veio vivenciando eclipses, né? O nodo estava no eixo touro-escorpião. Então a gente trabalhou muitas questões de desapego e de conservação, preservação daquilo que era importante, né, e que a gente gostaria que fosse duradouro na nossa vida, mas para isso tinha que desapegar de outras tantas coisas. Esse foi o nosso trabalho de 1 ano e meio para cá. E agora vem essa mudança de eixo, então o nodo norte entra em Áries e o nodo sul está em Libra. Significa as questões do outro e do eu. Libra é o outro, Áries é o eu. Né, o indivíduo, a personalidade, a minha liberdade, a minha autonomia. E o que significa isso, então? É um convite para a gente resolver as dinâmicas de relacionamento. A gente já trabalhou a vida mais material, agora a gente vai trabalhar a vida mais relacional. Revisar os nossos desejos por aprovação. Porque Libra é esse signo que fala de aprovação, de muitas vezes fazer alguma coisa para agradar o outro. Não para barganhar, mas porque quer agradar o outro. Mas tem coisas que a gente não precisa mais ficar agradando o outro. A gente pode seguir na nossa individualidade, naquilo que eu sou, que eu quero ser ou eu quero me tornar daqui para frente. Tá? E a gente vai ter na sequência, que eu já falo daqui a pouco, mas Vênus vai retrogradar em Leão. Isso também significa revisar o nosso amor próprio. Então vai ter esse fortalecimento do amor próprio logo de cara aqui também, né? Pra gente, trabalhando isso, a gente não ficar dependendo da aprovação do outro. Porque a gente tem que ter também consciência da corresponsabilidade nos relacionamentos. Não é só ficar culpando o outro por alguma coisa, mas também qual é a minha parte nisso. E parte disso significa fortalecer o amor próprio. Porque não dá para amar o outro sem amar a si mesmo. Tá? A gente só dá aquilo que a gente tem. E a outra coisa, a terceira coisa que eu listei aqui é se assumir. Essa mudança de eixo nodal é para a gente se assumir. Quem é você sem o outro? Qual é a sua identidade? E se você não sabe, vem fazer o seu mapa do autoconhecimento comigo, #fica a dica. Bom, o que mais a gente tem para essa semana? Vênus está na última semana antes da retrogradação. Significa que ela já está na sua zona de sombra, ela já está desacelerando para depois ela começar a retrogradar, tá? Retrogradar não significa que ela vai andar para trás, mas significa que ela está mais perto da Terra. O planeta Vênus, na prática, está mais perto da Terra. Imagina, quando um planeta está mais perto de você, significa que você pode olhar para ele mais de perto, certo? E quando você olha mais de perto, na hora que você olha, parece que embaça um pouco a vista, até você ter um foco direitinho. Mas depois, quando você consegue olhar aquilo de perto, você consegue olhar com mais detalhes, ser mais cuidadoso, né? Você investiga mais, você analisa mais, você consegue enxergar coisas que longe você não estava enxergando. Esse é o papel da retrogradação, tanto quando a gente fala de retrogradação de Mercúrio, quanto de Vênus, enfim, isso está mais perto da gente.
Então, essas questões de Vênus, amor e dinheiro, relacionamentos e dinheiro, que são coisas que são valiosas para a gente, elas estão mais perto da gente para que a gente possa olhar com mais cuidado, com mais atenção, e ser mais zeloso, mais atencioso e mais generoso com o nosso dinheiro e com os nossos amores, com as pessoas que a gente ama. Deu para entender? Então é tempo, com essa Vênus que vai começar a retrogradar em Leão a partir do dia 22, sábado, e isso vai ficar até setembro, é tempo da gente fortalecer laços e desfazer enroscos, tá? Mas a gente tem que fortalecer laços, porque às vezes vai deixando lá meio que no automático e aí a coisa desanda, né? Então tem que zelar por aquilo que é importante pra gente. É esse o chamado da Vênus retrógrada. Que mais então? Síntese da semana é uma semana em que a gente está renovando os nossos tesouros emocionais. Câncer, né? Lunação de Câncer. E como se a gente estivesse criando um novo álbum de memórias. E nesse álbum de memórias é como se a gente fizesse uma curadoria, porque não vai dar para entrar todas as coisas nesse álbum de memórias. E daí, quando a gente faz essa curadoria, a gente vai selecionar. Curadoria de uma exposição de arte é quando você seleciona o que entra e o que não entra. E qual é a história que se conecta a partir daí, tá? Então, a pergunta aqui é: o que cabe a mim, né, dessas memórias afetivas ou afetadas que eu tenho, o que cabe a mim e o que cabe ao outro? O que me pertence e o que pertence ao outro? Eu fico com o que é meu e deixo com o outro o que é dele. Isso é uma frase da constelação sistêmica que também indica que é uma semana de cura emocional. Quando a gente faz esse processo, isso é meu, fica comigo, isso é seu, fica com você, em termos de lembranças, de memórias, eu fico só com aquilo que me pertence e eu libero. Eu faço as pazes, eu me curo emocionalmente de algumas pendências, digamos assim. E aí não tem mais pendência, não tem mais pontas soltas, porque está em paz. Paz significa pago, está pago, tá? Então, uma semana muito bonita, tá? Então, só uma frase para resumir isso: uma semana em que a gente tem um álbum de memórias novinho para ser preenchido, lunação de Câncer, para a gente criar lembranças para o futuro, nó do norte em Áries. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise astrológica. E agora vamos à leitura do tarô, um arcano para pontuar a nossa semana. Vamos tirar um arcano e temos o Cavaleiro de Paus. Vou tirar mais uma. Cavaleiro de Paus e 4 de Espadas. Uma semana que a gente tem esse impulso de iniciativa mesmo, né? De ímpeto, eu vou com vontade, tem paixão, tem desejo de movimento aqui, né? É a água da fonte, tá? Mas ao mesmo tempo tem um repensar, porque o 4 de espadas são as espadas, a nossa mente com os pensamentos amainados, sabe? Os nossos pensamentos estão... As espadas estão para baixo, né? É como se nossos pensamentos estivessem mais tranquilos. Eu estou em paz, ele está em paz, é que ele está descansando em paz, não que ele está morto, tá? Mas ele está descansando em paz. E por conseguir ter essa paz de espírito, eu consigo ir para onde eu quero. Deu para entender? Porque eu não estou fazendo nada para agradar ninguém, eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim. É a minha atitude que me leva mais longe ou para onde eu estou querendo ir.
portanto, é uma semana da gente assumir a nossa vontade pessoal, o que eu quero ou o que eu não quero mais. Em termos emocionais, o que me move, o que me motiva, o que me comove, o que me coloca em movimento, tá? Qual é o seu desejo de alma? É tudo isso, porque Paus é o elemento do espírito. Espírito, o que é espírito? Espírito é a nossa emoção com o nosso comportamento. Espírito é a soma das nossas emoções e do nosso comportamento. Tá? Então, para onde eu tô indo? O que eu quero fazer? E aí eu fico em paz comigo mesmo, eu consigo dormir tranquilo, porque eu tô fazendo aquilo que eu quero, que tá alinhado com a minha essência, meu propósito, enfim. Tá? Que mais? O que temos que evitar essa semana? O que temos que evitar essa semana? Tá difícil, hein? O que temos que evitar essa semana a roda da fortuna. Evitar ficar nesse sobe e desce, roda. Lembra que eu falei na hora que eu li a parte astrológica, né? Que a gente fica dando voltas, fica andando em círculos e não sai do lugar, como se estivesse girando em falso, postergando. É isso que a gente tem que evitar essa semana. Ficar dando voltas e voltas no mesmo lugar. É para ir para frente e não ficar rodeando, certo? E também não ficar dando voltas e voltas nas próprias emoções, tipo aquela coisa dos altos e baixos emocionais, as oscilações emocionais. Não, eu me mantenho no eixo, eu me mantenho em equilíbrio, em paz interior, em harmonia, tá? Eu mantenho no eixo. Então, evitar ficar rodando mentalmente, emocionalmente e na sua atitude também, tá? E o que temos que ativar? Caíram duas cartas, até vou aceitar as duas que vieram juntinhas. Ativar a morte com o 5 de ouros. A morte, ela é renovação, tá? Então, saber renovar as nossas histórias, saber dar um novo início ao que quer que seja e saber pedir ajuda. Saber pedir ajuda, porque aqui é exatamente isso que ela está fazendo. Porque o 5 de ouros, no negativo, ele acha que ele não tem potencial nenhum, ele tá lá pobrezinho, coitadinho, e aqui, no lado luminoso, ele pede, ele tem a humildade de pedir ajuda. E ao mesmo tempo, tem essa pombinha aqui do lado, tá? Então é como se falasse assim, quando você pede, você tá abrindo a mão, né, para receber, você recebe. Pode estar falando de uma orientação espiritual, pode estar falando de você pedir orientação para o seu anjo da guarda, de você pedir ajuda para alguém da sua família, procurar algum terapeuta, enfim, mas se você não consegue lidar sozinho com essas emoções afetivas versus emoções afetadas, né, tá muito propício para cura. Então, né, mas muitas vezes a gente não consegue se curar sozinho, né? A cura é autocura, mas às vezes a gente precisa de alguém nos ajudando, nos apoiando, nos enxergando, porque quando o outro nos enxerga, que a gente fala, e daí quando a gente fala, a gente ouve a gente falando, daí que a gente percebe, sabe? Daquele, nossa, é verdade, eu posso contar essa história de uma outra maneira.
Então é isso. Se você tá com alguma dor, né, algum problema, isso não vai resolver sozinho. Se você tentar resolver sozinho, provavelmente você vai ficar meio virando, né, em looping. Porque muitas vezes a gente não consegue ver sozinho, a gente tem pontos cegos dentro da gente. Por isso que todo terapeuta também precisa de um terapeuta. Que a gente tem pontos cegos. Especialmente quando a gente está falando de passado, né? De cura emocional, tá? Mas que você consegue, que a gente, né, tá muito facilitada essa semana para a gente dar essa volta por cima, para a gente renascer, deixar morrer uma história, né? E renascer, superar, tá? Lindo, lindo. O que temos que prestar atenção nessa semana com o baralho cigano? O que temos que prestar atenção nessa semana vou tirar 3. Vou tirar mais uma. Ótimo. Essa semana tem novidade. Bastante novidade. Mas novidades boas e estáveis, tá? Que trazem promessas ou perspectivas de estabilidade para a família, para o trabalho. Aqui a gente tem a carta da novidade, então vem novas mensagens aí, ou tem notícias agradáveis, ou tem mensagens, troca de mensagens interessantes. Mensagem de WhatsApp, mensagem via as redes sociais, enfim, conversas, né? Conversas, sei lá, amigos que fazia tempo que você não via, enfim, tem coisas, né, interessantes aí. A gente falou muito de memórias afetivas, então pode ser não que retorne um amor do passado, tá? Mas aqui é Rainha de Copas, né? Então, coisas que te trazem uma sensação de quentinho no coração, sabe? De afetuosidade, de receptividade. Então, bons encontros, boas conversas e ótimas novidades, porque a gente também tem aqui um cavaleiro, né? Trazendo essa satisfação pessoal, 9 de copas aqui. Então, de repente, você começa uma notícia que te coloca em um caminho novo. Porque esse cavaleiro é aquele que traz notícias de lá distante, sabe? Notícias do estrangeiro, ele é tipo um aventureiro, né, que tá de passagem. Então vem coisas muito diferentes também na sua vida, na nossa vida essa semana, coisas que podem até ser meio que inusitadas. Encontros inusitados também, ou tarefas diferentonas para a gente fazer. De repente você tem um trabalho e aí você recebe um job muito diferente. Você fala, nossa, que doido isso, mas que legal, mas, né, bacana que veio para mim, tá? Essas duas cartas juntas, ok? E a carta da casa falando de estabilidade. Rei de Copas. Tem uma construção aqui muito focada na família, ou na sua casa, no seu lar, no seu imóvel, enfim. Mas também, de novo, né, novidades boas para você, para sua família, crescimento. Pode ser mudança de casa, mudança de repente, vou mudar de apartamento, vou mudar de bairro, vou mudar alguma coisa na minha casa, ou a sua empresa onde você trabalha passando por alguma reforma ou uma reestruturação, mas que vai ser boa. No fim das contas, para você, o resultado vai ser positivo. Olha só, a gente tem 3 cartas aqui que é elemento copas, coraçãozinho, tá vendo? No tarô corresponde às copas, a rainha, o rei e o 9. E a gente está exatamente numa semana de lua nova em Câncer e Sol em Câncer, né? Muito forte a questão emocional. Então, para quem curou os seus desafetos, vem um retorno aí, né? Você curou os seus desafetos, você renasceu, vem novas oportunidades de novos afetos, tanto afetos e coisas de valores, afetos no sentido
coisas que eu gosto, pessoas que eu gosto, ou também atividades que eu gosto, tá? Porque afetos são coisas que me afetam. Simplesmente isso. E coisas boas que te afetam essa semana, tá? Sei lá, ficou meio confuso, mas é isso. Vamos lá, Tarô dos Anjos. Um anjo, na verdade, né? O Tarô dos Anjos. Nossa, fiquei bem confusa agora, gente. Uma mensagem do Tarô dos Anjos para cada dia da semana. É porque eu não ia fazer essa parte, daí eu resolvi fazer de última hora. Eu ia parar de fazer a mensagem dos anjos, tá? Mas vou fazer só mais essa semana. Depois eu não vou mais fazer, não. Vamos lá. Eu vou tirar aqui na sequência, tá? Tô cortando o deck e vou tirar 5 cartas. Vamos lá, gente. Segunda-feira, 2 de ar. É aquela história, né? Ah, parece que eu não sou capaz, eu tô meio indisposto, não quero tomar uma decisão, não quero tomar iniciativa, eu fico meio acuado, eu fico meio, né, tipo, esperando as coisas acontecerem, eu tô observando o cenário, eu não me sinto pronto, eu posso ter uma tendência a fugir do problema. Ó, minha mão tá da caneta que eu fiquei escrevendo aqui, ó, o texto para vocês. É a caneta, tá? Bom, mas vamos lá. Então, na segunda-feira tem isso de, às vezes, a gente ficar um pouco mais retraído, mas não pode fugir do problema, tá? Não pode fugir do problema. Tem que olhar para ele. Não adianta. Apagar, né? Deixar o quarto escuro não vai fazer a bagunça sumir, não é? Então, tem que olhar. 9 de fogo, na terça-feira. Não desista, tenha coragem e acredite em si mesmo. Então, na terça-feira, talvez seja um dia que a gente comece a ficar um pouco mais ativo, porque é fogo. E também fala assim, pode acontecer algumas quebras ou quedas de energia, porque o 9 é aquela carta que, assim, ele caiu, machucou, mas ele levantou e persistiu. Tá? Então pode acontecer de falar assim, nossa, parece que não tá dando certo. Mas essa carta fala, continua, não desista. Tá? Segue em frente. Não é hora de desistir disso, não. Caiu, é igual a criança, levanta, tenta de novo e bora lá. Tá? Quarta-feira, Cavaleiro de Ar. Na quarta tem essa velocidade aqui, Cavaleiro e esse cavaleiro aqui, né? Eles estão combinante. Pode ter soluções criativas, pode ter notícias que fazem você, notícias ou informações que fazem você pensar fora da caixa, ter um insight assim, falar assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes, tá? Você meio que criativo, inventivo, inovador. E aí também fala para você não vai rápido demais, porque se você for rápido demais, sei lá, né? De repente você tá dirigindo rápido demais, daí você não percebe alguma coisa perto de você, tá? E aí você acaba perdendo alguma oportunidade, ou você passa no buraco e daí o carro, né, sei lá, a roda fica amassada. Então não precisa ir rápido demais. Tá? Por mais que as coisas estejam num fluxo, não é você que precisa correr, é as coisas que estão correndo por você, entende? Então desacelera e deixa as coisas fluírem. Não é você que precisa estar rápido, tá bom? Quinta-feira, Eremita. Eremita é um arcano maior falando de autodescoberta, autoconhecimento, espiritualidade, você buscar um pouquinho mais, meditar, descansar, tomar um fôlego para você se conectar com as coisas que você gosta de fazer, tá? É um bom dia para você marcar o seu mapa do autoconhecimento, tá bom?
3 de ar na sexta-feira. Caramba, por que essa carta veio na sexta-feira, né? 3 de ar fala de uma grande tristeza. Pode ser uma tristeza, algo chato que acontece na sexta-feira, tá? Ou pode ser alguma coisa que você lembre que aconteceu e você fique meio triste, meio chateado na sexta-feira. Só que o que fala assim? Você tem que tomar um tempo para se recuperar ou perdoar a si mesmo e aos outros. Então, não é que necessariamente vai acontecer alguma desgraça, mas o 3 de ar fala de entendimento, buscar o entendimento dentro de você, porque ar não é uma carta de sentimento, é uma carta de pensamento, ok? Mente, lembra? Ar é mente. Então, às vezes, a mente mente. Né? Então, às vezes, a história que a gente conta sobre um fato é muito, muito triste, mas o fato nem era tão dramático assim. A nossa mente torna alguma coisa dramática. O fato era o fato. Que é toda essa história de revisão de memórias afetivas e afetadas que a gente falou na leitura no começo, né? Então, permita-se esse tempo para você se recuperar, para você se perdoar, para você fazer as pazes com esse passado, com essas memórias. Enfim, tome o tempo que for necessário na sexta-feira, tá bom? Porque depois sábado é um novo dia. Então é isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem o meu contato para você agendar aí sua mesa radiônica, mapa do autoconhecimento, tudo isso que vocês já sabem, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.